Oi, eu sou Carol Yamada e hoje a gente vai trabalhar as cores. Como que as cores influenciam na hora que a gente faz os nossos posts. E o que muita gente tem me perguntado, se você já tem que escolher as cores que você vai utilizar, né, no seu Instagram. E tem gente que fala que eu gosto de mosaico. Eu vou falar um pouquinho sobre mosaico primeiro, tá? Gente, mosaico, a princípio, tá? Dependendo de como ele é feito, ele não dá engajamento. E o que acontece às vezes no mosaico? Você tá fazendo uma campanha, tem que alterar alguma coisa, e no mosaico você não pode alterar. Ele é um planejamento que ele fica meio preso. Outra coisa no mosaico. Nós que somos empreendedoras, né? O empreendedorismo no Brasil, a gente faz de tudo, né? Eu brinco, lava, passa, costura, cuido do filho, do marido, tem que atender o cliente, tem que criar conteúdo para o cliente, você tem que preparar, né, o que você vai passar para o seu cliente e depois fazer um relatório de como foi o atendimento. Então é muita coisa para você fazer, criar os posts, criar o conteúdo e o mosaico ele demanda muito tempo, ele é quase que uma dedicação exclusiva. Então eu não indico para quem está começando a fazer mosaico. Eu fiz esse mosaico, gosto de fazer, mas mais para frente eu vou dar uma parada e depois, quando eu tiver mais engatilhada, né, com os meus 2 Instagrams, eu volto, porque ele é muito trabalhoso. E a gente vai trabalhar também um pouco sobre os tipos de posts. E às vezes, quando eu faço mosaico, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei, era um mosaico que estava mais trabalhando depoimentos, feedback, como que foi o desafio do sapinho. Aqui eu coloquei 5 coisas que a gente trabalhava no desafio, ansiedade infantil, criança que não obedece, que não dorme, conexão, que são mais um ponto que trabalha muito, e uma coisa muito importante que aconteceu no desafio, ele foi 15 minutos por dia, tá? Então eu consegui colocar isso aqui e aqui eu continuei colocando feedback, como é que foi o desafio e depoimentos. Mas no dia a dia do Instagram, não é essa dinâmica que a gente tem que fazer. E eu vou falar isso com vocês sobre isso num outro vídeo, tá? Em relação às cores, provavelmente eu não vou criar cores fixas para o meu Instagram, tá? Mas mais para frente, né, isso é uma coisa que a gente vai fazendo e vai adaptando. Eu faço assim, eu crio cores para determinados elementos. Por exemplo, aqui eu estava trabalhando a raiva, então toda vez que eu trabalhar a raiva eu coloco o vermelho. Aqui é uma semana que eu trabalhei a ansiedade, coloquei esses posts com molduras. Daí quando eu falo às vezes para os pais, né, ou até para alguma facilitadora do desafio, eu falo, dá uma olhadinha nos posts verdes lá do meu Instagram de mães, que você vai ver todo o material, né, que tem sobre o desafio do sapinho. Aqui eu fiz sobre tristeza, daí eu enfatizei a cor azul. Então, a gente pode também criar uma cor por produto. Porque daí fica mais fácil do cliente localizar. Essa semana ela está trabalhando, até a pessoa já vai associar a cor a algum produto ou algum serviço que você tem. Isso também é uma maneira, porque na época que eu fazia faculdade, que eu estudava mais, agora já não fico muito sentada na leitura e nos papéis, né? Faço isso, mas não com tanto como eu fazia antes, né? Na minha época de cursinho não tinha internet, então era tudo apostila, caderno. Eu usava muitas cores, né? O marca-texto para grifar. Então, por exemplo, o exemplo era de uma cor, o objetivo principal era de outra. Então, cada coisinha tinha uma cor diferente. E de quando eu queria lá, eu olhava de cara num texto ou em 10 páginas de texto e já achava o conteúdo que eu queria. Porque eu colocava nomes para cada cores, né, para cada tipo de conteúdo. Então, às vezes, eu só queria saber uma definição. A parte do exemplo eu nem lia, porque já estava ali grifadinho com azul e naquele momento eu não precisava do exemplo. Não precisava ficar procurando no texto tudo que eu precisava. E isso acontece também, né,
quando a gente faz, às vezes, uma categorização de cores no Instagram. Mas também não fica preocupado, né, em já, ai não, eu só vou começar a criar os meus posts quando eu fizer essa categorização, quando eu decidir essas cores. Gente, o perfeito não vai existir nunca e a gente nunca vai ter finalizado essa categorização. Mesmo que você decida, ela pode mudar, tá? Ela deve mudar, né, porque com o tempo algumas coisas precisam ser mudadas. Então, isso é um apanhado que eu estou falando sobre as cores no geral, tá? E o que a gente estava, o que eu estou querendo mais enfatizar nessa semana é a gente trabalhar o post, tá? O post em si, né? E o contraste das cores num texto, tá? Por exemplo, aqui chegou assim, dentro do mosaico eu fiz um outro mosaico, né? Não aguento mais, porque o que eu vejo assim nos depoimentos dos pais é que eu consegui colher 50 entrevistas, né? E quase todas os pais não aguentam mais, né? Então eu achei muito legal porque ficou uma coisa bem chamativa. E daí nesse não aguento mais, aqui no meio ficou eu falando sobre não aguento mais, né? No post. Daí depois a pessoa, né? Como eu tenho vários problemas relacionados a nervosismo, eu penso em fugir, largar tudo, abandonar a vida. Olha o desespero desse pai. Isso foi um depoimento mesmo. Né, as pessoas que já trabalham há anos com marketing, né, que fazem toda essa pesquisa com pais, com clientes, né, para descobrir qual que é o seu cliente, o que o seu cliente deseja, dizem que a entrevista tem que ser no olho. Imagina o desespero dessa mãe que conseguiu desabafar tudo isso num questionário escrito, né? Imagina como que não tá o desespero em casa. E daí aqui eu descrevendo algumas dicas, né, do que os pais podem fazer. Mas, quero mais apoio. Não, quero... Como não deu a frase, eu meio que fiz, né? Quero não gritar, né? Porque os pais reclamam muito dessa questão de gritar com as crianças, né? Que tem que gritar 10 vezes para a criança vir, né? E daí aqui eu dei algumas dicas do que fazer, como mudar de atitude, né? De coisas que a gente pode fazer para não precisar gritar tanto em casa. Então, o que eu fiz? Eu fiz um destaque. Quando você olha um texto ali no feed, não, a palavra não é uma palavra que chama muito atenção. A pessoa vai parar para olhar, né? Agora, quando tem um texto, por exemplo, isso daqui, como ele está fazendo parte do mosaico, talvez para uma pessoa que nunca me seguiu na vida, nunca me viu e o Instagram passou ali o meu post por ela, talvez ele nem chame a atenção, né? Só os pais que já me seguem, que já conhecem meu conteúdo, que talvez iam ler isso. Mas esse post ficou assim, né? Porque ele fazia parte do mosaico. Aqui, por exemplo, já coloquei com mais destaque. E, gente, não tem necessidade de botar os posts. Você faz um post para o Instagram e daí você pode adaptar o seu post do Instagram para você jogar no WhatsApp, caso você queira. A não ser que você só coloque o link para a pessoa. Quando você faz isso, o post para o Instagram não precisa de telefone, não precisa do teu nome. A pessoa ela quer resolver o problema dela. Ela não quer o teu nome. O teu nome. Se vocês perceberem, nem sei se eu falei meu nome, né? Aqui. Mas eu sou a Carol Yamada. Então, o cliente, a última coisa que ele quer saber é o seu nome. Ele quer resolver o problema dele. Quando ele perceber que você pode ajudar ele, daí sim que ele vai lá e ele olha lá no teu Instagram, teu nome, teu telefone. E olha, pouquíssimas pessoas vão perguntar a sua formação e os 500 mil cursos que a gente fez. Que não são poucos, né? Aqui também, que eu quero enfatizar, os 15 minutos. Só a palavra 15 minutos. Essa é a principal. Porque a pessoa, o que 15 minutos? O que é isso? Daí ela vai. O que vai acontecer em 15 minutos? Ela só precisa de 15 minutos para mudar a relação dela. Com o quê? Ela vai aqui e olha no post, que é com o filho dela. Então, o post é o mais clean possível, tá? Mais clean possível. Não precisa de muita coisa. O Instagram e o Facebook não gostam de muito texto também, tá? Então tem que ser curto e grosso. Aqui também, ó.
Isso foi a pesquisa que eu fiz nos questionários, e ansiedade, birra e inquietação é o que os pais mais têm dificuldade. Imagina agora na quarentena, né? Como que não deve ser? Então, vamos voltar lá. Agora a gente já falou um pouquinho em relação ao contraste, tá? Vamos aqui mais para baixo para a gente ir. Ó, aqui, contraste de cores. O que eu fiz aqui? Tamanho, além de contraste de cores, tamanho de texto, tá? Você colocar um texto maior, o que é mais importante? Estresse e agitação. É a primeira coisa importante. A segunda, de quem? Da criança. E em quanto tempo você vai resolver isso? Em 15 minutos. Essa é a minha promessa de vendas. Observe aqui o destaque. Desafio 14 dias. Para quê? Tem uma criança ali. Outra coisa, 3 passos. 3 passos para lidar com a tristeza. Vai diminuindo. Mas a pessoa precisa de alguma coisa para dar um impacto principal e querer ler. Porque o que acontece? Vamos lá para o feed. Para a linha do tempo. Estamos aqui na linha do tempo e tem muita coisa, gente. Ó, dá preguiça de ler. Esse também dá. Esse daqui, às vezes, a gente sabe já que é algo de inspiracional. Aqui, o que você lê primeiro? Faça sua inscrição. Psicogame. E tá dividido. Ó, gratuito. Ela grifou a parte principal, que é o gratuito. Então, a atividade que eu quero que vocês façam, tá? Nesse desafio é fazer uma rolagem no feed de vocês e printar, tá? Printar. Primeiro eu quero que vocês, nos primeiros 5 minutos, vejam o que realmente chamou a atenção de vocês, tá? Não vale pegar. Eu leio tudo que é texto grande. Não, gente, eu não leio tudo que é texto grande, nem de pessoas que eu sigo sempre. Ó, esse texto não me dá vontade de ler. E eu leio muita coisa desse seu segredo oficial. Esse texto aqui me dá preguiça. Esse texto é tipo aquele que eu dei de exemplo para vocês. Esse aqui, ó. As pessoas que acho que leram esse texto, leram porque eu passei como exercício, ou leram porque eu raramente faço alguma coisa assim, e daí talvez quisessem entender por que eu fiz. Daí aqui eu já fiz 2 textos, que não é o ideal ainda, tá? Mas é só para vocês entenderem a diferença, uma diferença básica, muito básica, assim, que dá só de você colocar cores que contrastam. Eu fiz assim primeiro e depois, para mim, destaca mais esse daqui, onde está branco a parte que eu quero em maior destaque, que a pessoa leia primeiro. Aqui o outro post que eu fiz, também, só num canto da página, não precisa ocupar a página inteira, tá? É só um pedacinho da página. Eu acho que essa foto é bem atrativa, dá a impressão que o Cone está comendo o texto, ou o texto, né, que ele está entrando lá dentro. E eu usei 2 técnicas aqui para contrastar, né, cores que contrastam. Tanto a cor branca, como fazer esse recurso de colocar o retângulo e deixar o fundo vazado, tá? Quem fez a aula comigo do Adobe Spark aprendeu a fazer isso, porque no Adobe você consegue mexer muito melhor a fonte do que no Canva. O Canva ele já é mais chatinho assim para você trabalhar a fonte. Você tem que ficar muito mais tempo lá para ter um resultado melhor. Esse aqui também eu fiz no Canva. Ainda fiquei na dúvida se eu colocava outras cores ou não, mas acabei deixando assim, mais clean mesmo, só com uma cor. Ó, aqui também eu destaquei, tá? Não, muito cuidado, tá? Com quem não tem prática ainda em misturar muitas letras. No máximo 2, tá?
até você adquirir precisa de muito exercício para compor muitos tipos de fonte, né? Aqui eu estou usando 3 fontes. E o que eu destaquei em primeiro lugar? Acho que o post, o ganhar, né? Aqui, por exemplo, no depoimento eu só coloquei o nome da pessoa e fiz algo bem simples, assim, não muito chamativo mesmo. Esse daqui eu fiz um repost, ó, também super clean, né? O que ele quis enfatizar, o Baby Bosta, né? Comunidade Sobral, super indico, né? Mas um pouco mais pra frente, porque o conteúdo lá é muito denso mesmo, mas vocês vão ter que chegar lá um dia, porque o conteúdo que ele dá é bem importante, mas ele é um degrau mais acima. Né? O que ele fala? Quem é o Baby Bosta? É aquela pessoa que só fica olhando, olhando, assiste, às vezes não vai nem até o fim do vídeo, né? Ó, são a turma do mimimi, né? A turma que não tem tempo, que não tem dinheiro, que só fica assistindo, fazendo curso, arranja desculpa para não fazer acontecer. Não adianta, gente. É uma coisa que eu levei tempo para descobrir, porque não ensinavam na faculdade, não sei se ensinam, né? A gente tem que aprender a vender. Na faculdade não ensinam isso. E às vezes vender é mais importante do que todo o resto. E a gente ficou anos, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos aí, sei lá, nem quero contar quantos anos eu já estou desde que eu me formei, fazendo aí um monte de curso. Não, eu não alavanquei ainda porque eu tenho que fazer mais um curso disso. Ai, não, eu tenho que fazer um curso para paz, eu tenho que fazer um curso para não sei o quê. Meu, o problema da gente não vender é porque a gente não aprendeu a vender e a gente não está estudando para aprender a vender. Tá? E aquele negócio de que dizem, não, a pessoa que vende já nasce para vendas. Não, claro, tem pessoas que já nascem, mas é possível a gente aprender a vender. Né? Não é um trabalho fácil. Né? O Instagram ele também não é uma coisa fácil, tá? Tem um ou outro lá, o Whindersson Nunes, né, sei lá, que conseguiu chegar lá talvez mais rápido e sem muito esforço, apesar que hoje, pelo pouco que eu ouço dele, hoje ele tem muito mais, tipo, ele chegou lá assim na brincadeira, mas agora o negócio tá sério e ele tem muito mais trabalho do que ele imaginava, né? Então a coisa não é assim brincadeira. Mas chega uma hora que o marketing online, que as vendas online, o marketing digital, ele compensa, tá? Porque as coisas que a gente faz à mão, né, aquele atendimento no dia a dia com o cliente um a um, você pode, com o mesmo produto, você atende muito mais clientes. É claro que até as pessoas te conhecerem demora, mas quando você chegar lá, né, você já vai estar vendendo uma outra coisa e criando outra, né? É aquela renda ali que vai andando sozinha, praticamente. Então, quando você chegar, quando passar por essa primeira fase, que não é fácil, a coisa começar a andar, a gente vai ver que o marketing digital é maravilhoso, né? Porque eu vejo ainda que muitos professores, psicólogos, é tudo ali no papel, né? E cada vez, o máximo que faz é um xerox, mas daí tem que mudar tudo de novo. Cada vez que tem uma turma nova. Não, tem coisas que você usa o mesmo e só. É... Claro, você pode mudar alguma coisa, mas é muito mais fácil você mudar no computador do que mudar as coisas que a gente faz à mão. Né? Aqui, por exemplo, quando é o lance dos desafios, eu coloco os posts iguais para vocês irem fazendo as atividades, né? Isso eu aprendi com a nossa querida maravilhosa Lori. E vocês também, a gente pode trabalhar isso no desafio, crie seu desafio. Então, a atividade de vocês, como eu já falei, é rolar a linha do tempo e fazer os prints, tá? Das primeiras das imagens que mais que chamaram atenção e depois vocês vão cutucar lá para ver quem utilizou de forma que ficou muito legal o contraste e os que usaram, mas não deu muita diferença, assim, também vocês podem fazer isso, tá? Pelo menos 5 de cada, para a gente dar uma trabalhada.
E se vocês quiserem ver em relação ao material que vocês fizeram, né? Vocês também podem passar, ó, nesse post que eu fiz, eu poderia ter usado e ter ficado muito mais legal. Tá? Então, essa é a atividade de vocês, a tarefinha 2 do desafio 1. E complementando, né, o círculo de cores aqui, a gente tem várias maneiras de trabalhar as cores, tá? Mas vamos começar trabalhando só as cores complementares, ou seja, as cores que são opostas. Cores quentes com cores frias, né? Então, como diz a minha amiga Ana Carolina, também, né? Ana Carolina, porque eu sou Carol, mas eu também sou Ana Carolina. As cores frias precisam das cores quentes para acolher o post. Adorei, né? Essa citação dela. Olha que legal. Então, a gente trabalhar isso, tá? Eu falei lá, né? O exercício era escolher uma cor fria, uma cor quente. Mas às vezes eu tô criando um post aqui, daí eu vou lá, olho no círculo cromático e vejo, eu quero roxo. Então, qual cor que é a cor oposta do roxo? O verde. Né? Para eu ter certeza que eu estou fazendo a combinação certa. Com o tempo a gente já faz isso daí intuitivamente, né? Mas sempre é bom aqui. Eu tenho o meu círculo cromático aqui do meu ladinho. E quem quiser também círculo cromático, marca aí 3 empreendedoras no post e eu mando para vocês a versão para impressão, tá bom? Beijão e aguardo a tarefinha de vocês.